Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos e estamos aqui para conversar hoje sobre quem tem razão, Marcos Paulo ou Eike Batista. Que papo é esse? Vamos nessa então? Se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não está entendendo muito bem que papo é esse de nível ouro. Nível ouro é quando o advogado chega a atingir um faturamento de R$35 mil por mês trabalhando com holding familiar. Aliás, a gente considera isso tão importante que a gente manda para casa dos nossos colegas aqui, ó, essa placa, a placa do nível ouro, para comemorar com ele, para ele fazer questão de exibir que ele é um profissional de nível ouro do time holding Brasil. Marcos Paulo. Quem era Marcos Paulo? Marcos Paulo foi um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, né? De todos os tempos, ator e diretor de novelas, atuou em 34 novelas, ele dirigiu 17 novelas e ele faleceu com apenas 60 anos de idade em novembro de 2012. Ele vivia em união estável, ele era como se casado fosse, né? Vivia lá com a sua esposa, a Antônia Fontinelli, e foi uma relação que durou por 6 anos. Começou em 2005 e foi até 2012, estava quase completando aí 7 anos de relação dessa união estável. O Marcos Paulo, ele além da esposa, ele também deixou 3 filhas de outros relacionamentos que ele teve. Aliás, o homem foi casado 6 vezes, quase bateu o Fábio Júnior. Mas vamos nessa, não estamos aqui para falar de fofoca de celebridade, estamos aqui para falar de holding familiar. Que 3 filhas eram essas? Ele teve uma filha primeiro com uma modelo italiana chamada Tina Serina, que é a Vanessa Serina. A segunda filha dele foi a Mariana Simões, que ele teve lá quando ele foi casado com a Renata Sorrah. E por fim, ele teve a Júlia Costa, que foi fruto do relacionamento que ele teve lá com a Flávia Alessandro. O Marcos Paulo, ele constituiu uma fortuna no final da vida de 50 milhões de reais, valores esses declarados em imposto de renda, valores de mercado provavelmente bem superiores, mas 50 milhões de reais em patrimônio. E ele deixou um testamento público, e nesse testamento ele deixava 50% de todos os bens dele para as filhas. Depois ele também fez uma carta onde ele deixava lá, isso foi um pouco estranho, mas ele deixava lá 60% dos bens para a esposa, para Antônia Fontinelli. E é lógico que foi requerida a anulação desse testamento da esposa. E não foi só isso, né? Pra você ter ideia, todos os feitos envolvidos ali, ó, teve ação de inventário, óbvio, né? Tem litígio, ação de inventário, teve ação de anulação dessa disposição testamentária do Marcos Paulo, teve um pedido de reconhecimento de união estável por parte da Antônia Fontinelli, teve uma medida cautelar de arrolamento de bens para bloquear todos os bens e tudo, movido lá pelas filhas, e teve até um pedido liminar para impedir que a Antônia Fontinelli, na época, pudesse entrar na casa onde ela morava, para que ela não manipulasse provas e tudo mais. Enfim, cara, surreal que pode acontecer quando você tem família e patrimônio. No final de 2021, estamos falando aqui do ano passado, saiu a última decisão dos processos? Não! Saiu a última decisão sobre o processo de união estável. Hoje, estamos às vésperas de completar 10 anos que o Marcos Paulo morreu, e tá aí o inventário dele ainda rolando. Mas no final de 2021 teve a última decisão sobre a união estável e reconheceu a união estável da Antônia Fontinelli com o Marcos Paulo e o direito dela à herança, o direito dela de ser herdeira do Marcos Paulo. Ela tem o direito de concorrer por cabeça com as filhas. Caramba, que papo é esse de concorrer por cabeça? Isso dá para ela o direito a 12,5% do patrimônio que ele constituiu, tá? Se são os 50 milhões ou quanto vai se apurar depois, que deve ser muito, mas muito mais, né? Isso dá direito a ela a 12,5%. Márcio, mas ela não foi reconhecida como se esposa fosse, tudo mais. 12,5%. Entenda como é que isso funciona. Primeiro, tá lá no Código Civil, no artigo 1829, a ordem de sucessão legítima. E diz assim, ó, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
E aí, logo no inciso 1, é um negócio que até os estudantes de direito têm uma dificuldade danada para compreender isso. Que o inciso 1 ele é bem grande, tem ressalvas e tudo mais. Vamos dissecar aqui o inciso 1 do 1829 do Código Civil. Ele fala assim, olha, ele fala que a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Aí vamos lá, o inciso 1. Aos descendentes, ok, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, ok? Então, ela foi reconhecida cônjuge, então ela concorre com cada um dos descendentes. Ressalvas do próprio inciso 1. Salvo se aquele que faleceu era casado no regime da comunhão universal de bens. Porque, ora, bolas, se ele era casado no regime da comunhão universal de bens, ela não tem que ser herdeira porque ela já é meeira de tudo. De tudo. Outra ressalva. Ou na separação obrigatória de bens. Lembra lá da separação obrigatória de bens, que está no 1641, inciso 2 do Código Civil, que diz o seguinte: toda pessoa que tem mais de 70 anos de idade necessariamente estabelece como regime de casamento a separação total de bens, beleza? Então, se a pessoa casa com alguém que tem mais de 70 anos de idade, a lei estabelece que elas têm um regime de casamento da separação total de bens e estabelece ainda que, neste caso, a pessoa que sobrevive não é herdeira. É uma escolha da lei. E fala mais ainda. Isso tudo está no inciso 1. Outra ressalva. No regime da comunhão parcial de bens, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então, por que isso? Porque se ele não tem bens particulares, todo o resto faz parte da meação. Então, por isso ela não é herdeira. Ou seja, se ele deixou bens particulares e é casado no regime da comunhão parcial de bens, ela é herdeira. Então, recapitulando, a pessoa que tem a união estável reconhecida, beleza? Tem a união estável reconhecida. Ela se torna, portanto, herdeira, porque é reconhecido, então, como regime da comunhão parcial de bens. Se os bens não são comuns ao casal, é só de um, ela é herdeira em concorrência com o descendente. Seguindo para o artigo 1832, que fala assim, olha, em concorrência com os descendentes, caberá aos cônjuges quinhão igual aos do que sucederem por cabeça. O que é por cabeça? Não tem esse negócio, ela é herdeira, então ela tem direito à metade. Não, é por cabeça. Ela é herdeira, logo ela tem direito ao mesmo quinhão das outras meninas, de cada uma, ou seja, por cabeça, de cada uma delas. Então vamos ao resultado matemático da herança do Marcos Paulo. O Marcos Paulo deixou um testamento em que ele dispunha de metade dos seus bens para as 3 filhas. Então, esse testamento, 50% vai para as 3 filhas, beleza? Do restante, dos outros 50%, é dividido em 4 partes. Uma para cada das 3 filhas e outra para Antônia Fontinelli. No final das contas, coube a Antônia Fontinelli, então, 1/4 de 50, ou seja, 12,5%. Mas esse resultado pouco importa, legal, agora você sabe você sabe mais do que fala a revista de fofoca, você sabe a questão jurídica envolvida, tá? Mas o principal resultado, os principais resultados que você tem que observar aqui no caso do Marcos Paulo, é o resultado da ignorância. E repito, não falamos aqui de ignorância no sentido da pessoa grossa ou da pessoa burra, mas da pessoa que não conhece, que ela desconhece, que ela ignora determinadas soluções, que são soluções mais sofisticadas. Assim como eu ignoro, por exemplo, eu sou um completo ignorante, como faz para fazer gol de bicicleta no Barcelona, porque eu nunca joguei lá, para ter ideia, não faço ideia, eu sou um completo ignorante. O Marcos Paulo, neste tema, ele era um ignorante, e tá tudo bem, porque todos nós somos ignorantes em muitas coisas.
nós ignoramos a existência de soluções para muitas coisas e aos poucos vamos aprendendo. É o que você está fazendo aqui. Vamos lá, quais foram os resultados da ignorância do Marcos Paulo? Primeiro, era um homem que inegavelmente se preocupava com a família. Olha os indícios. Cara, o cara fez testamento para preservar as filhas. Depois, fez uma espécie de disposição testamentária para congratular a esposa. E o pior de tudo é que nada disso serviu. A briga entregou na mão do Poder Judiciário a decisão. O cara botou lá, quero que 60% vá para minha esposa, acabou não indo nada, acabou indo só aquilo que teria direito, que foi de 60% caiu para 12,5%. Ou seja, aquilo não serviu de nada. E mais do que não serviu de nada, o outro resultado muito ruim é que a família se destruiu. Porque, fruto daquela ignorância, ele estabeleceu determinados instrumentos que não resolviam o problema, que, pelo contrário, só criaram mais problemas. Por outro lado, eu quero que você veja, olha o que acontece com a vida de quem vem do ambiente empresarial. E aí eu não vou falar de um cara falecido dessa vez. Eu quero falar de um cara que está vivo, que é o Ike Batista. O Ike Batista hoje, ele tem 65 anos de idade, tá? Ele é presidente do grupo EBX, que leva as iniciais dele, EB, e mais esse X que comumente ele usava para tudo e dizia lá que ele usa esse X porque é o símbolo da multiplicação dos negócios, dos empreendimentos, tal. Beleza. Ou seja, se ele é presidente de um grupo, já tem aí uma estrutura no formato de uma, adivinha? Holding. Mas eu quero te mostrar uma timeline do Ike Batista. Em 2012, segundo a Bloomberg, a fortuna do Ike Batista em 2012 era de 30 bilhões de dólares. Isso dá 150 bilhões de reais. Fortuna mesmo, não é valor de capital social, valor de declaração, não, fortuna mesmo, aquilo que vale o negócio aí. Foi a apuração feita pela Bloomberg, ou pela Bloomberg. Em 2013, a própria Bloomberg identificou uma redução patrimonial monstro, caindo para 200 milhões de dólares, o que ainda dá 1 bilhão de reais. Em 2014, aí já segundo as contas do próprio Ike Batista, tá? A fortuna dele caiu, o patrimônio, aí já deixou de ser fortuna, o patrimônio dele caiu para 1 bilhão de dólares negativo. Agora olha só, em 2015, a derrocada começou a ficar violenta. Primeiro, ele e a Luma de Oliveira, lá, que era esposa dele na época, tiveram os bens deles bloqueados pela justiça. Aí veja, 2015, os caras têm os bens bloqueados. Em 2016, o Thor Batista, que então em 2016 tinha 25 anos de idade, entra para o hall dos mais jovens bilionários do planeta. Por quê? Porque ele, com 25 anos de idade, passa a ter, então, da noite para o dia, o patrimônio de 1 bilhão de reais. Patrimônio esse, sabe como? Só em cotas de capital social ou ações de empresas. Só em cotas ou vamos chamar de participações societárias de empresa. Ou seja, isso não é valor real do patrimônio, é só valor nominal de capital social, 1 bilhão de reais em 40 empresas. Isso em 2016. O que acontece no ano de 2017? O Ike Batista foi preso na Operação Lava Jato, passou 3 meses preso, passou a colaborar com a justiça e aí, pasme, no mesmo ano, aquelas 40 empresas do Thor Batista se tornam 4 empresas apenas, cujo capital social somado é de 430 mil reais. Cai de 1 bilhão para 430 mil reais. 1 bilhão que não era 1 bilhão, que era só valor nominal de participação societária, cai para 430 mil reais. As empresas são 4, né? É uma empresa de investimentos, chamada TFD Investimentos. Uma empresa do ramo imobiliário, chamado V1K Real Estate. A terceira empresa, aí começa, olha só, a Paverama SP Participações. Empresa de participação são aquelas cuja a finalidade é ser holding, ok?
E a quarta empresa, cujo nome, o próprio nome já representa, né? Que é a V1K Holding. Tudo isso, gente. Tudo isso no ano que o Eike Batista foi preso na Operação Lava Jato e fez um acordo com a justiça. Mas como é que pode, no meio daquela confusão e tudo mais, não pegaram isso? Não pegaram, sabe por quê? Porque tudo foi feito de forma lícita. Tudo foi feito às escâncaras. São instrumentos públicos que organizam-se isso. Tudo com o governo sabendo, com o Estado sabendo e com o Poder Judiciário lá e o Ministério Público Federal lá em Curitiba tomando ciência. Tudo feito de forma legal. O que talvez você não saiba, e aí eu quero te apresentar agora, é o seguinte, é que é possível, bem diferente da estrutura arcaica, básica de direito civil, empregada lá pelo Marcos Paulo, o que vem do ambiente empresarial, você pode, por exemplo, eu não sei se você sabia disso, mas é possível você criar uma empresa com um capital social de 10 mil reais, fazendo com que ela seja dona por exemplo, de uma ou várias empresas com capital de 1 milhão de reais, ou de 10 milhões, ou de 1 bilhão de reais. Isso é possível. Aliás, talvez você me pergunte assim, Márcio, mas por que eu vou querer fazer um troço desse? Por que eu vou querer reduzir o meu patrimônio, pelo menos nominalmente? Porque ao reduzir a empresa, o que a gente chama de célula, lá da ponta de tamanho, todos os custos para transferir a propriedade para os filhos ou outros herdeiros, eles serão muito menores. Muito, muito, muito menores. A questão é, você entendeu agora por que as pessoas estão chegando no nível ouro? Estão ganhando mais de 35 mil reais por mês trabalhando com holding familiar? Porque elas estão compreendendo soluções que não tem em outro lugar. Que só estava disponível para as famílias bilionárias. Técnicas que mesmo hoje ainda são dominadas por um número ainda muito pequeno de pessoas. Um forte abraço no seu coração, fique com Deus, até mais.